A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham os nossos vídeos que nós fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos, da editora CPAD. Nós estamos estudando o terceiro trimestre deste ano de 2025, trazendo uma série de lições que tem como assunto geral a Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, esse é o assunto geral que estamos tratando nesse trimestre, estudando uma série de lições, falando sobre a Igreja de Jerusalém. Estamos aprendendo um pouco da história da igreja, também o perfil da Igreja de Jerusalém, as características que faziam parte daquela igreja e, claro, tirando para nós importantes ensinamentos para que nós possamos aplicar na nossa vida, na nossa geração, no tempo que estamos vivendo. Nós vamos estudar hoje aqui a lição, que por sua vez será estudada nesse próximo domingo, dia 24 de agosto de 2025, a lição que traz como título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. A lição 8 traz como título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Em cada lição que estamos estudando, nós estamos aprendendo a respeito das características da Igreja de Jerusalém, comportamentos, atitudes, ações e reações desta igreja. Nessa lição que nós vamos estudar agora, nós vamos aprender como que a Igreja de Jerusalém lidava com as perseguições, lidava com os problemas, né? As perseguições já até estudou na semana passada, mas agora como que a Igreja de Jerusalém ela lida com os problemas, como que a igreja resolvia as pendências que surgiam dentro dela. Então é uma lição muito interessante, porque nós vamos perceber que a Igreja de Jerusalém, embora tenha sido a primeira igreja, uma igreja abençoadíssima, que começou de uma forma extraordinária, muitas almas se convertendo, mas isso não significa que a igreja não teve dificuldades, problemas para superar. Na verdade, toda igreja local, nós não estamos falando aí da igreja no sentido espiritual, né? A igreja que é invisível, não. Estou falando no sentido local. Toda igreja local, ela tem desafios a enfrentar, ela tem dificuldades que precisam ser superadas, ela enfrenta problemas que precisam ser devidamente resolvidos e administrados. A igreja, ela precisa se posicionar diante dos problemas, de tal forma que esses tais problemas que venham surgir sejam devidamente resolvidos, para que os problemas não venham se tornar um impedimento para o crescimento, para o desenvolvimento, para o avanço da obra. A lição que nós vamos estudar hoje aqui é uma lição onde nós aprendemos com a Igreja de Jerusalém como enfrentar os problemas. Claro que nós temos aqui uma situação específica que precisava de uma tomada de decisão específica e a igreja agiu. O que nós vamos aprender nessa lição são os princípios que devem serem aproveitados por qualquer igreja local para resolver os seus problemas, as suas pendências, as dificuldades que possam surgir no meio da igreja. O fato é que uma igreja, ela jamais pode ser omissa diante dos seus problemas. Uma igreja, uma comunidade, jamais pode se acovardar diante dos problemas. Ela também não deve ser vagarosa na solução dos seus problemas. Nós vamos observar aqui na lição de hoje que, diante de um quadro, diante de uma situação problemática que se apresentou, a igreja agiu. Os apóstolos tomaram uma decisão. E diga-se de passagem, uma decisão acertada. A igreja, ela se posicionou, no caso aqui, as lideranças, os apóstolos,
se posicionaram diante de uma problemática e foram muito bem-sucedidos na solução do problema, nos fazendo compreender de que forma nós devemos nos posicionar, como nós devemos nos posicionar diante dos problemas que possam surgir, que normalmente surgem, né? Então vamos lá, o tiro da lição é esse, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Essa lição ela tem 3 objetivos, eu vou logo tratar aqui dos 3 objetivos da lição. O primeiro objetivo da lição é analisar as naturezas cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja, a igreja primitiva, e sua relevância para a igreja atual. É aquilo que eu falei, nós vamos aprender com a igreja de Jerusalém como lidar com certas situações, qual deve ser a postura da igreja. Segundo objetivo da lição, explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. Essa lição vai ser muito boa para a gente entender o papel da igreja também na questão social, né, e não só espiritual, mas nós vamos falar sobre isso mais à frente. Terceiro objetivo da lição, aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. Porque nós vamos ter aqui, nesta lição, um cenário onde a igreja se viu na necessidade de consagrar pessoas para assumir um papel, um trabalho, uma função que daria, né, solução ao problema que a igreja estava enfrentando. E a gente vai aprender nessa lição aqui quais são os critérios básicos, fundamentais, para que nós venhamos selecionar pessoas para trabalhar, para fazer parte do serviço cristão, da vida cristã. Nós vamos aprender por essa lição aqui que, mediante a necessidade que a igreja tem, é preciso escolher, consagrar pessoas para o trabalho, mas é necessário que essas pessoas preencham determinados requisitos, elas estejam de acordo com os critérios para que elas possam, de fato, desempenhar o trabalho de forma correta e venha glorificar a Deus através do seu serviço. Tá certo? E isso vai ser muito importante a gente comentar nesta lição, porque, na verdade, nós temos visto hoje a sensação que a gente tem é que há uma depreciação dos princípios, dos valores, desses critérios que precisam ser observados na escolha de obreiros para a obra. Talvez até pela questão da necessidade, em muitos lugares não se consagra o obreiro que preenche os critérios, que preenche os requisitos. Se consagra muitas vezes o menos pior. Devido à necessidade, acabam escolhendo os menos piores para exercer funções na igreja e muitas vezes o resultado disso é problema, né? Porque o menos pior, nos momentos mais difíceis, mais críticos, vai ficar muito claro que ele não foi chamado ou preparado para aquilo ali. E isso é um ponto muito sério e algo que nós hoje temos vivenciado, né, no dia a dia de hoje. Talvez por causa do crescimento do Evangelho, a igreja tem expandido com muita velocidade, tem sido uma bênção, mas o preparo de pessoas qualificadas para exercer a liderança não tem acompanhado essa velocidade do crescimento. E o resultado disso é muita gente desqualificada para exercer importantes funções na igreja. Mas vamos tocar nesse ponto depois, mais à frente, tá bom? Bom, o nosso textuário da lição diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio.
Atos capítulo 6, versículo 3 é o nosso texto áureo. Esse versículo também faz parte da leitura bíblica em classe. Portanto, nós vamos explanar, vamos dissecar, vamos detalhar ele quando formos fazer aí o comentário da leitura bíblica em classe. Mas temos aqui, sem dúvida nenhuma, um texto muito interessante que nos mostra as qualificações, os requisitos que deve existir na vida de alguém escolhido. Né? Escolhido. Os apóstolos fizeram uma recomendação aos crentes que eram, na verdade, de língua grega, né? Eram judeus, mas que falavam grego, chamados helenistas, né? Porque a expressão helenista é uma variante de heleno que está relacionada à cultura grega. Então, havia já na igreja, a igreja cresceu muito, expandiu muito, toda Jerusalém já havia conhecido o evangelho, já havia pessoas de outras culturas se convertendo ao evangelho, e havia na igreja de Jerusalém crentes que eram judeus, mas que falavam grego, crentes que tinham sofreram uma influência muito grande da cultura grega e não tanto da cultura judaica, da cultura hebraica. Então, esses crentes, inclusive, eles falavam grego. E diante do problema que a igreja estava enfrentando, e qual era o problema da igreja? A igreja estava crescendo e havia muitas viúvas e órfãos, muitas pessoas que precisavam de assistência social, de cuidados sociais, né, relacionados à área social, e não estavam esses de fala grega, influenciados pela cultura grega, os crentes dessa origem, né, que falavam grego, eles não estavam se sentindo tão bem atendidos como deveriam. Eles perceberam que havia uma prioridade em atender os crentes de origem judaica e havia, de uma forma muito sutil talvez, mas havia um certo desprezo em relação a eles da cultura helenista, né? Então, foi percebido pelos crentes que eram influenciados pela cultura grega, que havia uma prioridade, estava sendo dada prioridade às viúvas, aos órfãos judeus, e eles, de origem grega, estavam sendo colocados em segundo plano. Então isso estava causando um mal-estar dentro da igreja, isso estava causando uma divisão, poderia causar uma divisão. E antes que essa situação viesse a virar um grande problema, um grande racha na igreja, esses crentes helenistas, eles procuraram os apóstolos, e os apóstolos, direcionados por Deus, tomaram uma decisão muito sábia. É onde que entra o versículo 3 aqui. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Observe que nesse versículo nós temos o critério de escolha, as qualificações desses crentes. Foi os próprios apóstolos que recomendou eles a fazerem uma escolha. Escolha entre vocês, pessoas que vocês confiam, pessoas que têm um bom testemunho, pessoas que são crentes sinceros. Escolha entre vocês. Foi dada essa liberdade por parte dos apóstolos para esses crentes gregos. Que sabedoria dos apóstolos. Certamente foram direcionados pelo Espírito, mas houve uma lista de qualificações que esses homens deveriam preencher. E esses homens, enquadrando-se dentro dessa qualificação, eles seriam os diáconos, que iriam servir as mesas, iriam servir esses crentes órfãos, viúvas, que falavam grego, embora fossem judeus. E esses diáconos, eles teriam que ter essas qualificações. Eles tinham que ser cheios do Espírito Santo, eles precisavam ter boa reputação, ou seja, bom testemunho. Eles precisavam ser pessoas reconhecidamente honestas, sinceras, fiéis, pessoas que fossem equilibradas,
um testemunho verdadeiro. Então eles tinham que ter boa reputação, ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria, porque o trabalho que eles iam fazer não era um trabalho fácil. Eles precisavam ter sabedoria. Sabedoria para repartir, para partir, sabedoria para atender de uma forma igualitária, né, sem pender para um lado ou para o outro. Então eles precisavam ser de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para exercer esse importante ministério. E é interessante observar que os apóstolos disseram assim: escolhei, pois, homens dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Quando os apóstolos tratam esse assunto chamando de importante negócio, eles estão reconhecendo a gravidade do problema, reconhecendo a importância do trabalho que esses diáconos iriam exercer. Os apóstolos estão reconhecendo aqui a importância do trabalho que eles iriam fazer e reconhecendo a importância do trabalho social dentro da igreja e não só espiritual. Por isso que os apóstolos chamaram de importante negócio. Eles valorizaram, entenderam a seriedade do assunto, a gravidade do problema, a necessidade de uma decisão imediata e acertada, porque a questão era séria. O que estava em jogo ali era a dignidade de pessoas que estavam sendo mal assistidas, porque havia muitos crentes necessitados e os apóstolos não estavam dando conta de atender essa demanda. Então havia alguém que estava sendo mal assistido, havia alguém que estava sendo mal acompanhado, havia uma má distribuição do trabalho que estava sendo feito ali de alimentação, de sustentação daquelas pessoas necessitadas. Mas a solução foi encontrada desta forma: escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para esse importante negócio. Então encontramos aqui um versículo onde os apóstolos não ignoraram, eles não minimizaram o problema, eles não tentaram distorcer a gravidade da coisa, pelo contrário, eles foram sábios em reconhecer a gravidade, foram ágeis na hora de tomar a decisão de uma forma rápida, imediata, e, claro, sem dúvida nenhuma, direcionados pelo Espírito Santo, tomaram a decisão mais acertada quando permitiu que os crentes de origem grega, né, da cultura grega, escolhessem dentre eles pessoas capazes para desempenhar o bom trabalho. A nossa verdade prática diz o seguinte: uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver os conflitos de relacionamento. Olha que coisa interessante. Olha o que diz a verdade prática. Uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver os conflitos de relacionamentos. Irmãos, a igreja ela é composta de seres humanos. Então, evidentemente que vai ser comum surgir divergências de pensamentos, de ideias, porque a igreja ela é composta de seres humanos. Agora, a igreja de Jerusalém, ela é um exemplo da forma que eles agiram, né? Um exemplo é uma igreja de exemplo para nós, serve de exemplo, por causa da forma sábia, imediata, né, que eles agiram. Essa verdade prática, ela traz uma verdade muito clara para nós. A igreja de Jerusalém foi uma igreja sábia, ela foi uma igreja muito
ágil na hora de resolver a questão, não se acovardaram. Os apóstolos já disse aqui, não se omitiram, mas eles reconheceram o problema e agiram corretamente. É uma lição para a igreja de hoje. Porque você não resolve problemas da igreja tentando esconder. Você não resolve problemas da igreja se omitindo. Você não resolve problemas da igreja virando as costas para o problema. É preciso enfrentar. E a forma de você enfrentar também vai fazer muita diferença. É preciso enfrentar com sabedoria. É preciso enfrentar com graça. É preciso enfrentar o problema com a direção de Deus, em oração, com propósito, para que a decisão seja tomada de forma sábia. Toda igreja local tem as suas pendências e os seus problemas, mas todo problema pode ser resolvido quando a igreja se une em oração, quando a igreja busca a orientação da palavra, quando a igreja busca a direção de Deus. E essas ferramentas são fundamentais para que a igreja possa agir corretamente. Bom, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 6, versículo 1 até o 7, um texto em que nós sempre utilizamos para enfatizar a consagração dos diáconos, porque aqui temos o registro dos primeiros diáconos a serem consagrados na igreja. E aqui nesse texto nós temos a razão, o porquê que a igreja consagrou eles, por que a igreja consagrou, o que levou a igreja a consagrar eles, nós temos aqui nesse texto. Esse texto traz o cenário de uma igreja que havia crescido de forma extraordinária, uma igreja que já havia pregado o evangelho por toda Jerusalém, já estava rompendo os muros de Jerusalém e alcançando outros povos. A igreja de Jerusalém estava aqui crescendo a pleno vapor e começou a surgir algumas situações dentro da igreja. Normal. Como toda a igreja de Jerusalém, que foi a primeira, diga-se de passagem, ela cresceu e começou a surgir alguns problemas que são naturais, próprias do crescimento da igreja. Só que nós temos aqui importantes lições que nos ajudam a entender o que a igreja precisa fazer quando esses problemas surgem. E a consagração dos 7 primeiros diáconos foi exatamente uma medida tomada pela igreja para sanar, para dirimir, para resolver um problema que havia surgido. Tá certo? Vamos lá, versículo 1. Diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Veja como começa o versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. A igreja cresceu, expandiu, e com o crescimento da igreja, começou a ter uma murmuração. E a murmuração surgiu por causa de um fato que estava acontecendo. Qual era o problema? O texto, versículo 1, diz que as viúvas de origem grega, da cultura grega, as helenistas, estavam sendo desprezadas no trabalho social que a igreja de Jerusalém fazia. A igreja de Jerusalém tinha um trabalho social. Nós já lemos, já estudamos lições passadas aqui, que eles repartiam tudo que tinham, dividiam com o próximo, eles procuravam repartir os bens uns com os outros. Mas isso não era feito de uma forma aleatória, havia uma organização. Havia uma coleta, havia alguém que administrava, havia alguém que partia, havia alguém que repartia isso. Só que a igreja cresceu
e cresceu de tal forma que o trabalho de distribuição de ajudas, de alimentos, não estava chegando às viúvas estrangeiras, as viúvas contando com estrangeiro, porque é de fala grega, não estava chegando até elas. O trabalho de assistência social que acontecia naquela igreja atendia até um certo ponto, mas deixava irmãs a desejar, deixava irmãs de fora, né? Então o trabalho deixava a desejar, deixava alguns órfãos de fora, e eram justamente os de fala grega. Então surgiu uma murmuração na igreja, uma murmuração que poderia rachar a igreja, poderia dividir a igreja. Mas aí nós temos agora uma liderança na igreja muito sábia, os apóstolos foram muito sábios. Os apóstolos tinham sensibilidade. Os apóstolos perceberam, reconheceram o problema. Eles reconheceram o problema. E se preocuparam em tentar resolver a questão. Aí entra o versículo 2. E os 12, convocando a multidão, olha que coisa linda. Convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Os apóstolos aqui, eles reconhecem que não estavam mais dando conta. Eles reconheciam que não tinha condições de cuidar da palavra, do ensino, da oração, de cuidar do lado espiritual e, ao mesmo tempo, cuidar das questões sociais, questões humanitárias, questões relacionadas à parte social. Eles reconheceram isso. Isso aqui é uma lição maravilhosa, irmãos. A sensibilidade que os apóstolos tiveram para perceber que havia um problema, que eles não tinham condições de resolver. Ao invés de eles centralizarem o trabalho neles, o que eles fizeram? Distribuiu responsabilidades. Isso é lindo, irmãos. Ao invés de tomar tudo para eles, ficar tudo no colo deles, eles falaram: não, nós vamos distribuir responsabilidades aí. Nós vamos delegar responsabilidades. E aí eles falaram, convocaram a multidão, né? A assembleia, convocou uma assembleia para discutir a questão, mas os apóstolos já trouxeram nessa reunião uma sugestão para resolver o problema. Então eles falaram aqui: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Versículo 3, aí entra a solução do problema. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, olha a sabedoria dos apóstolos, olha que sabedoria, dentre vós, pessoas que vocês confiam, pessoas que vocês conhecem, pessoas que têm um bom testemunho, pessoas que são honestas, escolha dentre vós. Os apóstolos preferiram deixar que os crentes de origem, né, de fala grega, preferiram deixar que eles escolhessem. Isso aqui, irmãos, é de uma sabedoria, porque os apóstolos aqui deram uma autonomia, permitiram que essa classe de irmãos que estava ali na igreja tomasse uma decisão em favor deles mesmos. Olha que forma sábia de resolver um conflito no meio da igreja, dentro do povo, no meio do povo. Então o versículo 3 aqui nos traz uma postura de uma sabedoria extraordinária. Eu admiro muito aqui a tomada de decisão dos apóstolos. Com certeza foram direcionados por Deus. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e de sabedoria. 3 características fundamentais que esses 7 varões deveriam ter: boa reputação, bom testemunho, de caráter, transparentes, verdadeiros, honestos, fiéis, sinceros. Afinal de contas, eles iriam trabalhar com a administração de um bem precioso, que era alimento,
sustento para aquela multidão. Então escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, que tenham bom testemunho. Imagine se escolhesse alguém de caráter duvidoso, alguém que já tinha uma fama de ser mentiroso, alguém que tinha um perfil parecido com Ananias, por exemplo. Não serve. Teria que ser alguém de boa reputação, alguém que fosse conhecido pela sua honestidade, cheio do Espírito Santo. Mas eles não iriam trabalhar nas questões sociais, mas tem que ser cheio do Espírito. Você não tem que ser cheio do Espírito só para pregar, só para dirigir culto. Você não tem que ser cheio do Espírito só para ensinar. Até para cuidar das coisas sociais da igreja também tem que ser cheio do Espírito. Me faz lembrar aqui que o primeiro homem na Bíblia que é citado como cheio do Espírito foi Bezaleel. Bezaleel, lá nos dias de Moisés, que foi cheio do Espírito para trabalhar com ouro, com prata, com cobre, para fazer os utensílios do tabernáculo. Bezaleel foi um homem cheio do Espírito para trabalhar com ouro, com prata, para trabalhar com cobre, para fazer os objetos, os utensílios que iriam fazer parte do tabernáculo. Foi ele que moldou a pia, o candelabro, foi ele que moldou as peças, os garfos que eram utilizados pelos sacerdotes para o manuseio das carnes no altar. Foi ele que moldou todas as peças de ouro, de prata, de cobre que foram utilizadas no tabernáculo. Cheio do Espírito para isso? Pois é. Isso me faz entender que não é só o pastor, o presbítero, não é só quem prega, quem canta que tem que ser cheio do Espírito. Para tudo na obra de Deus, o crente precisa ser cheio do Espírito. E para ser diácono, para cuidar das mesas, para fazer esse importante trabalho social, também tinha que ser cheio do Espírito. Escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito. E também cheio de sabedoria. Porque eles iam precisar julgar, administrar, eles iam precisar, muitas vezes, partir e repartir. E isso tinha que ser feito com sabedoria, com equilíbrio, com domínio próprio, com juízo, para que o problema que havia surgido fosse devidamente resolvido. Então nós temos aqui no versículo 3 as qualificações para exercer o diaconato. Os obreiros que foram escolhidos para o trabalho social precisavam ser cheios do Espírito, da mesma forma que os apóstolos eram para cuidar do trabalho espiritual. Versículo 4. Mas nós, disse os apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram. Aí quem são os homens escolhidos por eles? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Alguém duvida disso? Estevão foi martirizado pregando a palavra. Filipe, que depois se tornou um importante evangelista em Samaria. Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então nós temos aqui uma lista de homens que foram qualificados, preparados, que foram escolhidos para exercer o trabalho do diaconato. Dentre esses 7 aqui, temos 2 que depois se destacaram como pregadores. Estevão, que foi martirizado pregando, e Filipe, que foi um importante evangelista também. Foram consagrados a diácono, desempenharam muito bem o seu papel e depois surgiram como verdadeiros evangelistas, né? Então, esses homens,
eles tiveram um destaque importante no seu trabalho. Mesmo sendo diáconos, também desempenharam importante papel como evangelistas, como pregadores. E no versículo 6, o texto diz: e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então eles foram consagrados ao trabalho. Impuseram as mãos sobre esses 7 homens, depois de serem escolhidos, oraram por eles, para que eles pudessem desempenhar bem o papel. Versículo 7, o texto conclui dizendo: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Até os sacerdotes estavam se convertendo. Vocês vejam bem, a igreja começou a crescer, surgiu um problema, mas a igreja não parou de crescer. A igreja continuou crescendo, a igreja continuou avançando, a ponto de até mesmo os sacerdotes estavam obedecendo à fé, ou seja, estavam se convertendo. O texto diz que crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava, não somava não, irmãos, multiplicava o número dos discípulos. Por quê, irmãos? Porque quando o problema surgia, a igreja resolvia. Quando o problema surge e a igreja fecha os olhos para o problema, a igreja ignora o problema, a igreja para de crescer. A igreja para de avançar. Para a igreja não parar de crescer, ela precisa enfrentar os problemas com sabedoria, com oração, na direção de Deus. Por que que a igreja de Jerusalém não parou de crescer? Por que que a igreja de Jerusalém chegou a alcançar até os sacerdotes? Porque quando a igreja tinha problemas, ela tinha atitude para resolver o problema. Ela tomava posições, ela não se esquivava, ela não se omitia, ela não ignorava o problema, ela enfrentava o problema. E eu acho lindo quando a gente lê aqui que os apóstolos reconhecem que havia um problema. Eles reconheciam que havia um problema, reconheceram que o problema estava além da capacidade deles de resolver. Ou seja, eles não tinham como cuidar da mesa, da parte social e ao mesmo tempo da parte espiritual, mas eles encararam o problema depois de certamente orarem, e eles entenderam com a sabedoria de Deus que deveria consagrar pessoas para cuidar especificamente da parte social, os diáconos. E o resultado disso é que a igreja não parou de crescer. Tem ministérios que às vezes vai crescendo, 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 mas ele se esbarra. O teto para o crescimento dessa igreja, desse ministério, muitas vezes, são as próprias limitações que existem na igreja que não são resolvidas. A igreja vai crescendo, 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 mas ela não procura resolver as pendências que começam a surgir, os problemas que começam a surgir por conta do crescimento, que é uma coisa natural. É uma coisa natural que surja problemas. A igreja vai crescendo, os problemas vão aparecendo. Agora, se a igreja tem sabedoria, se a igreja tem visão, se ela vai para a oração, se ela pede direção a Deus, e se a igreja se posiciona diante do problema, o problema é resolvido e a igreja não para de crescer, não para de avançar. Bom, a nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, o comentarista fala aqui sobre a identificação dos conflitos. Então nós temos aqui, primeiro subtópico, conflito de natureza cultural. O problema que a igreja estava enfrentando ali, em Atos capítulo 6, era um problema aqui de natureza cultural. O que diz o texto? Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus. A referência neste texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que haviam imigrado para outros países e que por conta disso falavam somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém,
que se comunicavam principalmente em hebraico, que na verdade era o aramaico. O povo lia hebraico, mas a fala do povo era o aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. E isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta da barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflitos de qualquer natureza. Então, o problema que surgiu na igreja era de natureza cultural, mas não era natureza só cultural, era um problema de natureza social também. Então, nós temos aqui o segundo subtópico. Lucas explica que em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Ela tem sua esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. Então, a igreja, ela precisa administrar com sabedoria as questões sociais que ela enfrenta. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês muito importante. A igreja não pode ser obrigada por lei a fazer trabalho social. E nem precisa de lei para a igreja fazer o trabalho social. A igreja ela deve se sentir no dever, na obrigação de fazer isso. Porque o trabalho social é uma demonstração de amor. Uma demonstração do amor. O amor que está derramado em nossos corações. A igreja ela deve se empenhar no trabalho social. Mas o que é esse? Que trabalho social é esse? O cuidado com os necessitados, com as viúvas. Aqui no texto bíblico nós temos citação das viúvas, os órfãos. E a igreja precisa se mobilizar para atender as famílias necessitadas. E isso não precisa de lei. Não precisa de lei. A lei aí é a lei do amor. É o comprometimento que a igreja deve ter com os seus próprios irmãos. Porque nós pregamos o amor. E a igreja, ela deve trabalhar de tal forma que os seus membros tenham dignidade, tenham uma vida digna. Por isso que é importante que a igreja, ela tenha o seu trabalho social. Que ela tenha o seu trabalho de amparo aos necessitados. Isso não deve ser imposto como lei, não deve ser obrigado através de leis. A igreja ela deve se posicionar dessa forma. Nós temos muitas igrejas hoje no nosso Brasil que têm feito trabalhos sociais magníficos. Eu tenho orgulho de fazer parte de um ministério que tem um trabalho social. Embora a gente não tenha muito recurso, mas o nosso ministério, presidido pelo nosso pastor Zé Carlos Miranda, tem um trabalho social. Diga-se de passagem, um trabalho social que é difícil de ser feito, porque tem poucos recursos, e que muita gente não tem a coragem de fazer. Mas tem feito. Mas eu também sei que outras igrejas também fazem trabalhos importantes de atendimento a pessoas necessitadas, desamparadas, que estão precisando de um pouco de dignidade, e a igreja, ela faz esse papel. Essa até é a razão por que nós defendemos a ideia de que a igreja, ela não deve pagar impostos, porque ela pratica filantropia. Toda a igreja, ela deve fazer, e a grande maioria das igrejas pratica filantropia. Portanto, igreja não é só para oração, não é só pregar o evangelho com palavras. Igreja não só deve se reunir nos templos para cultuar, mas ela também deve estar atenta às necessidades dos seus, ela deve estar atenta às necessidades das famílias, e ela deve se posicionar na busca de trazer um alívio e dignidade ao próximo através do trabalho social.
Isso é muito importante. A igreja precisa ter olhos para isto, viu? Por isso que é importante termos igrejas que hoje procuram fundar escolas, orfanatos, asilos, fazendo um importante trabalho de assistência a essas pessoas, distribuição de cestas básicas, né, trabalhos de ações sociais. Todo esse tipo de trabalho, ele também deve ser feito pela igreja, e não só o cuidado do lado espiritual. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade carente e necessitada disso, e muitos irmãos nossos são carentes e necessitados desse primeiro amparo. Tá certo? Bom, nós temos aqui também no terceiro subtópico, qual é a prioridade? Há muitas pessoas que colocam como prioridade o trabalho espiritual, né? O trabalho de esfera espiritual deve estar em primeiro lugar. Na verdade, irmãos, as duas coisas devem andar juntas. Tanto o trabalho do cuidado espiritual, que é orar, pregar, né, trazer as pessoas para o culto, esse trabalho de esfera espiritual. Esse trabalho é fundamental, é importante, mas não se pode negligenciar a importância e o valor do trabalho social, que é vestir os nus, cobrir os que estão nus, alimentar os que estão famintos, saciar a sede do sedento. Tudo isso é um trabalho que a igreja deve fazer com muita alegria, com muito prazer. Em Mateus capítulo 25, versículo 35 até o 38, nós temos Jesus falando sobre a importância desse trabalho social feito pela igreja. No segundo tópico, nós temos a delegação de tarefas. Primeiro subtópico, o ministério da oração e da palavra, que iria ficar com os apóstolos, né? E aí, a parte social, como já dissemos, ficou com os diáconos. Segundo subtópico, nós temos aqui, não há conflito entre tarefas. Ao que parece para alguns, né? Quando lê aqui o texto, parece que houve aqui um problema, um confronto entre os apóstolos que cuidavam das coisas espirituais e os crentes que se sentiam desamparados e dependiam do trabalho social. Na verdade, não existia conflitos. O que existia era uma falha na parte social que imediatamente foi corrigida pelos líderes da igreja naquele momento. No terceiro subtópico, nós temos aqui a diaconia, que é o serviço, né? Que lá em Atos capítulo 6, versículo 3, os apóstolos chamaram de importante negócio, portanto não pode ser ignorado. E temos o terceiro tópico da lição, que fecha falando sobre seguindo os princípios cristãos. Primeiro subtópico, privilegiando o caráter. As pessoas que eram separadas, que foram separadas, tinham um caráter muito especial, né? Porque nós já falamos aqui, eles tinham que ser de boa reputação, obreiros cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, qualificações que faziam com que esses diáconos fossem realmente crentes muito diferenciados, né? E era necessário que fossem assim para exercer bem o ministério diaconal. E temos o segundo subtópico e o último da lição, que fala sobre exercitando os dons. A conclusão da nossa lição, para a gente fechar, diz o seguinte: aprendemos nesta lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinando nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. O apóstolo Tiago também fala na sua carta lá, né? Da atitude hipócrita que é você chegar para alguém, orar, profetizar a bênção para a pessoa e não atender a necessidade física da pessoa, né? Então a igreja ela tem que cuidar das duas partes. A igreja precisa ser
dedicada nas questões espirituais, mas jamais ignorar as necessidades no âmbito social. No tempo que estamos vivendo, não dá para a igreja se preocupar com uma coisa e esquecer a outra. A igreja cuidar só da questão social e ignorar o lado espiritual, ela vai virar um grupo ativista, um grupo partidário ativista. Ela vai virar uma ONG, se ela cuidar da parte social e ignorar as questões espirituais. Agora, uma igreja que cuida do espiritual e ignora o social, ela vai ser uma igreja espiritualizada, porém com uma falha que com certeza vai impedir o seu desenvolvimento, o seu crescimento. E claro, estará desobedecendo a palavra de Deus, que nos ensina a cuidar tanto de uma área quanto da outra, da mesma forma, com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com a mesma dedicação. Bom, Deus abençoe a todos. Você que assistiu o nosso vídeo, se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, compartilhe aí com o seu grupo aí de WhatsApp, por gentileza. E se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. E quero pedir a vocês também que convide as pessoas para se inscrever no nosso canal. Isso é importante para fortalecer também aqui o nosso trabalho, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham todos uma excelente aula nesse dia 24 de agosto, estudando esse tema maravilhoso. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Deus abençoe em nome de Senhor Jesus, fiquem todos na paz.